teus irmãos a te pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Vamos dar início à nossa tarefa do Evangelho aqui no nosso canal do YouTube na noite de hoje, nessa noite maravilhosa de quarta-feira. Para você ainda que não se preparou, pegue seu Evangelho, busque um lugar mais confortável para acompanhar nossa leitura, pegue a sua garrafinha com água para ser fluidificada e nesse momento vamos mentalizar, irradiar bons pensamentos a todos os irmãos que acompanham o nosso Evangelho. Vamos dar início ao nosso trabalho, nossa tarefa de amor na noite de hoje. Boa noite, meus irmãos. Hoje vamos ler o livro Agenda Cristã, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Lição 8. Irmãos em perigo. Os que pretendem transformar o próximo de um dia para o outro a golpes verbais. Os que descobrem pareceres inteligentes e bons conselhos para todas as pessoas, distraídos dos problemas que lhes são próprios. Os que colocam a mente em outro mundo, de maneira absoluta, sem entender os deveres do mundo em que respiram. Os que permanecem incessantemente preocupados em defender-se. Os que fazem 10 projetos maravilhosos por dia, sem concretizar nenhum deles em 10 anos. Os que reconhecem a grandeza das verdades divinas, mas que jamais dispõem de tempo para cultivá-las em favor da própria iluminação. Os que adiam indefinidamente para o amanhã o serviço da compreensão e do amor ao próximo. Os que sentem senhores exclusivos de todos os trabalhos no campo da caridade, sem distribuir oportunidades de serviços aos outros. Os que declaram perdoar a ofensa, mas que nunca conseguem esquecer o mal. Os que encontram ensejo de se entediarem da vida. Nessa quarta-feira, pedir aos bons espíritos que nos acompanhem, ao nosso protetor auxílio, que eles possam nos envolver, para que estejamos abertos à palavra do Cristo. Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos juntos por mais uma noite, para poder estudarmos juntos a sua palavra, que possamos ter entendimento e sentir o seu carinho e o seu amor por nós. Agradecemos também pelas nossas dificuldades, são elas que nos moldam a cada dia. Que possamos entender que um dia de cada vez. Pedimos também o envolvimento da Mãe Santíssima Maria, ela com seu amor infinito sobre nós, que ela possa nos envolver, nos proteger e nos guardar. E assim, damos-nos iniciado a noite de hoje. Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos então, dando continuidade ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, fazer a leitura do item 24, a desgraça real, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Toda a gente fala da desgraça, toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu vos dizer que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os infelizes, o supõem.
Eles veem a desgraça nas misérias, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se de púrpura e mal esconde a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso, e a muitas coisas mais, se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, muito mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado feliz numa ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais infeliz do que outro que a princípio causa viva contrariedade e que acaba produzindo o bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é feliz ou infeliz para o homem, precisamos nos transportar para além dessa vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida do corpo e encontra sua compensação na vida futura. Vou-vos revelar a infelicidade sobre uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as verdades de suas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o veneno do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Esperai vós que chorais, tremei vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provações, credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma, amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sobre verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis, então, como bravos soldados, que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na luta armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que a sua alma entre gloriosa no reino dos céus? Então essa mensagem é bem forte, é de Delfina de Girardin, foi recebida em Paris em 1861. Então, uma mensagem para abrir os nossos olhos
É uma mensagem muito pesada, né? Para a visão de hoje em dia, para a década que a gente vive, para o ano que a gente vive, de consumismo, de gozar até o último instante, tudo que a gente puder, da gente satisfazer o corpo e as nossas vontades, né? E daquilo que a gente acredita que naquele momento é felicidade, e quando passa, quando a gente perde aquela felicidade, é como se o mundo tivesse acabado. Uma oportunidade de comprar alguma coisa, de adquirir tal coisa, de ir em tal lugar, de fazer tal viagem, ou até de coisas que a gente acredita que seria naquele momento melhor para a gente, e na verdade não são. Então, quando a gente ora pedindo a Deus, né, tal coisa e diz que seja feita a vontade dele, isso tem que ser do nosso coração, para que a gente não passe pelas decepções. E a questão da desgraça real, da infelicidade real, ela é interessante porque ela dá aqui o exemplo do vento, né, que tira a telha, arranca as árvores, mas saneia o ar. Então a gente não sabe, às vezes a gente está ali comemorando uma coisa boa, uma festa, algo que aconteceu, uma promoção de trabalho. Um exemplo simples, uma promoção de trabalho. Então a gente estava querendo muito trabalhar em tal local e a gente consegue aquela promoção, né? Fica feliz, faz uma festa. E aí, de repente, por algum motivo, o local onde a gente trabalha é cancelado, ele foi, por algum motivo, removido da nossa empresa e a gente fica desempregado. E aí? Então, não é que a gente não vai ficar feliz porque ela diz assim, né? Tremei, vós que rides. Ela não está dizendo para a gente não ser feliz, apesar da felicidade real não ser da terra. Não é isso. Não poder brincar, não poder se divertir, não poder ser feliz, né? Estávamos comentando aqui agora há pouco, em off, sobre a alegria de estarmos aqui na nossa casa espírita, entre os nossos irmãos, que isso é uma coisa boa. Não é desse tipo de felicidade. É da alegria errada e a gente sabe que está errado. Né? No brinde do álcool, tem uma frase de André Luiz que diz que na verdade Joana de Ângeles, que quando se brinda na terra, começa uma festa nos umbrais. Então é da ilegalidade, do erro, da promiscuidade, do vício, é dessa alegria que a gente gosta, né? A gente agora está aprendendo a não gostar mais disso, a gostar de Jesus e a viver, né, melhor, com coisas que a gente pode se divertir, fazer e brincar sem se macular e nem macular ninguém, né? Então, que essa seja realmente o móvel da nossa ação, a felicidade real. E se porventura as infelicidades vierem acontecer, porque vão acontecer, costuma-se dizer que o espírita gosta de sofrer, mas não é assim, a gente não gosta de sofrer. Mas se a situação vem para a gente faz de tudo para amenizar, ora, pede, mas se a situação for de resiliência e resignação, que assim seja. Então, assim, encerrando o nosso Evangelho, a leitura do nosso Evangelho, vamos orar agradecendo a Deus, já que estamos preparados, né, com essas palavras que vieram através das preces e das leituras, vamos encerrando, permitindo que os bons espíritos possam aplicar em nós passes revigorantes. Vamos permitir que os espíritos trabalhadores do Senhor possam fazer uma revista no nossa lar, fazendo a higienização mental, retirando qualquer miasma deletério que estejam na nossa casa, nos nossos quartos, ou em nós, nas nossas mentes. Vamos permitir que tudo isso seja liberado, que essas dores, essa tristeza, essa mágoa que a gente sente, tudo isso seja removido através dos passes magnéticos que os nossos irmãos vão aplicar em nós. Vamos permitir que a felicidade entre no nosso lar. Vamos preparar a nossa casa para que Jesus possa pernoitar conosco. Vamos preparar a nossa alma para quando formos dormir ou ao acordarmos, um novo dia preparado para todos nós. Vamos evocar os bons espíritos para que eles estejam conosco. Vamos fazer da nossa casa um local onde espíritos cansados da viagem
possam descansar para continuarem a sua viagem, aonde os bons espíritos possam comentar que foram e sentiram-se bem. Vamos permitir que a nossa alma, que o nosso coração seja livre da maldade, da violência e do mal. Vamos pedir, vamos rogar e mentalizar que na nossa água esteja o medicamento necessário para a minha melhora, para a minha cura física ou espiritual, se assim Deus achar que é o melhor. E quando as situações advierem, que possamos ter a força e a resignação para suportar as dores, porque sabemos que nunca estamos e nunca estaremos sozinhos. Assim pedimos a Deus, nosso Pai, a permissão para encerrarmos o Evangelho online nessa noite. E assim seja. Que maravilha, né? Fizemos o nosso Evangelho, estamos recuperados, estamos fluidicamente limpinhos, tratados com a nossa água. Então, se você ficou até o final e esse Evangelho foi importante para você, para o seu fortalecimento espiritual, vamos pedir que você se inscreva no canal da nossa casa, que você curta o nosso vídeo, que você compartilhe esse Evangelho para alguém que você acha que também precisa ouvir as palavras de Jesus, para que essa mensagem do Espiritismo, essa boa mensagem, se espalhe para todos que precisam, para todos os que estão necessitados desse carinho na alma. Uma boa noite a todos.